Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estava começando a manejar aqui meus tenébrios. Eu passei um tempo aí viajando, então passou um pouco da hora de fazer a troca aqui do substrato e dar uma revisada nos tenébrios. Aí eu comecei a trabalhar aqui e resolvi fazer um vídeo aí para vocês para mostrar como é o meu manejo dos tenébrios aqui. Então eu estou com duas caixas abertas aqui para iniciar. Eu vou fazer o manejo em todas elas, aí vou mostrando aí os principais aspectos aí para vocês, de como é o meu manejo, qual substrato eu utilizo, quais as fontes de umidade eu utilizo e como eu trabalho aqui a questão do tenébrios, que servem aqui para mim principalmente para alimentar as codornas e os peixes. Acompanhe o vídeo aí. Então pessoal, essa aqui é a caixa que eu abri para fazer o manejo, né, para renovar ela. Vocês podem observar aqui, ó, que já está uma coloração bem acinzentada, ó, no substrato, que é um indício aí de que isso aqui é quase 100% fras, que é o resíduo, né, do tenebro, um adubo também aí muito poderoso. Então essa caixa que eu estou manejando. Aqui está a caixa nova, ó. Eu coloquei aqui o substrato que eu utilizo, que eu já falei aí em outros vídeos. Eu utilizo ração de postura. Não é nenhum motivo assim excepcional, nenhum motivo especial de que eu uso a ração de postura, é apenas porque é o que eu tenho aqui. Eu comecei a criar tenebra, eu já tinha codornas, tinha galinhas, e a ração que eu tinha aqui era de postura, comecei a utilizar ela. Deu certo para mim, nunca tive problema, então eu, para não comprar um substrato específico para o tenebro, como alguns utilizam farelo aí de trigo, ou até de milho, ou algum tipo de ração especial de pintinhos, eu estou utilizando de postura desde o início. Nunca me trouxe problema, eles se alimentam, crescem muito bem, então eu continuo utilizando ela. Aqui eu refiz um pouco apenas, ó, do substrato, para colocar os tenébrios que eu vou tirando daqui. Eu já trabalhei um pouco nela, então já tirei bastante tenebro aqui e dei para as codornas, já dei para os peixes, ainda não. Aqui é o tenebro molitor, depois eu vou separar alguns aqui, eu mostro para vocês. Eles estão já em tamanho adulto, já alguns já começando o processo de se transformar em larva para virar besouro. Já adiantando aqui, eu estou utilizando aqui mais atualmente chuchu como fonte de umidade. Ó. Esse aqui já estavam aí na caixa anterior que eu coloquei ontem, então eu já trouxe aqui para a caixa nova. Mas eu tenho utilizado aqui, pessoal, também muito coco. Ó. Aqui são cocos, já estão aqui há alguns dias, ó, coco verde, que a gente toma água. Aí eu parto ele, né, tiro aquela parte da casca mesmo do coco seco, e utilizo apenas a fibra do coco, ainda verde, né, em bom estado. Esse aqui eu vou ter que abrir para ver se eles estão em bom estado, porque eles estão aqui já há algum tempo, como eu falei, eu tinha viajado. Então eu utilizo muito também isso, quando eu tenho aqui. A gente compra no supermercado mesmo para tomar água, então quando tem coco, eu utilizo coco. Atualmente também a gente está com planta aqui com pé de chuchu, então eu utilizo chuchu também. Esses são os dois principais, porque são gratuitos para mim. Já vi muitos aí que utilizam cenoura, abobrinha, e tudo isso dá certo. O que você tem que ter é uma fonte de umidade que não seja muito, por exemplo, muito líquida. Eu testei, por exemplo, aqui, para dar um exemplo, casca de melancia, ou até a polpa da melancia. E em períodos quentes, de um dia para o outro, ela já fermenta, então não é bom. O melhor seriam esses legumes, essas frutas que não são tão úmidas. Aí a gente consegue deixar ela aqui, ó, por vários dias, sem que apresente nenhum tipo de problema, e vocês podem observar que os tenebros vão consumindo. Ó. Isso aqui dá pra ver que tá bem comido aqui, ó, o chuchu. Então é isso, eu utilizo basicamente chuchu e coco, mas já testei diversas outras frutas também, algum deu certo, outros não, mas basicamente é isso que eu tenho aqui, que eu utilizo e no 90% dos casos. Tô fazendo um teste também, que agora eu tô com uma planta ali fora, de porungo. O porungo, né, alguns chamam de cabaça, né, aquele porungo que principalmente o pessoal, não é bem a mesma espécie, mas que o pessoal faz a cuia, né, do chimarrão. Esse porungo especificamente, ele é um formato mais arredondado, não serve para cuia, mas a planta em si é similar, né. Então eu estou utilizando o porungo verde, estou testando ainda, coloquei ontem a primeira vez, não sei se esse vai funcionar ou não. Então basicamente aqui eu estou com as duas caixas, aqui eu vou manejar e a nova, onde eu vou passar os tenebros. Separo aqui sempre uma vasilha para colocar o resíduo, né, que é o fras. Aqui ele já tem um pouco no fundo ali de uma outra limpeza que eu fiz, e essa mais por cima, ó, é a que eu comecei hoje.
Deixo também uma outra vasilha aqui, ó, para tirar os resíduos maiores, que aí eu ponho numa compostagem, uma matéria mais seca. Que é o que? Ali vocês podem ver que tem um resíduo de cana, ó. Também é outra matéria molhada, no caso outra fonte de umidade que eu utilizo para os tenébrios. Nesse momento exatamente eu não tenho aqui, mas eu utilizo sempre quando eu tenho, quando eu consigo ir a alguma chácara, algum sítio, pegar também. E o resto ali basicamente é resto de coco, ó. Resto de casca de coco, tem alguma coisinha de cana também, que eu vou tirando daqui, ó. Você pode observar que tem uns pedaços, já estão secos, ó. Então eu retiro ele daqui, bato os tenébrios para que fique na caixa e separo essas duas matérias aqui, que daí a gente fica com o fraz puro, vamos dizer assim, e os resíduos maiores lá. Estou utilizando essa peneirinha, ó. Ela dá um pouco, bastante de trabalho, porque ela é pequena, né? Mas é o que eu tenho aqui. Ela tem aqui um espaçamento, ó, bem legal, não é muito grande, os tenébrios não passam e também não é muito pequena, peneira muito bem. A diferença é que ela é pequena, ela tem aí acho que uns 15 centímetros de diâmetro, em torno disso, mas é bem tranquilinho de usar. Aqui estão, ó, vocês podem observar os tenébrios, ó. Esse é o tenebro molitor ou molitor, como alguns chamam, cada região chama de um jeito. Eles têm aí em torno de 2 a 3 centímetros, normalmente é esse tamanho aí. Muito legal ele aqui para a gente alimentar principalmente lambaris e codorninha chinesa, que são menores, então eles gostam muito e conseguem se alimentar bem com esses tenébrios. Então esse aqui é o molitor. Você pode observar aqui por cima que tem bastante casquinha, ó, que é o exoesqueleto deles. Eles vão, quando eles vão crescendo, eles vão trocando esse exoesqueleto, ou essa pelezinha, né, como alguns chamam aí, então vai ficando aqui também. Isso aqui para alimentação de animais serve bastante, as codornas comem bastante, gostam muito também. Então o que eu faço basicamente aqui, ó, eu pego com a peneirinha, normalmente assim mesmo, ó, um pouquinho, aí retiro, por exemplo, o que tiver aqui de matéria mais grande, ó, dou uma batida, olho bem para que não tenha tenébrio, né, nesse material. E aí separo ele aqui, ó. E a peneirinha eu trago aqui, onde eu vou fazer o fraz, né? Eu vou deixar o fraz. Ó, observa que está bem escuro aqui, ó, bem marrom, ó. Sinal de que aqui é praticamente fraz puro, ó. Em alguns locais fica um pouquinho mais clarinho, que ainda é resíduo da ração. Aí peneiro, esses aqui, os molitores são bem tranquilinhos, ó. Alguns sobem aqui na borda, mas bem devagar, você não precisa se preocupar muito. Os gigantes, depois a gente vai ver, eles já são bem mais rápidos. Então se eu ficar parado como eu tô aqui, ele já sobe na borda e cai ali embaixo. Então tem que ser bem mais rápido para trabalhar com os gigantes. Então aqui eu peneiro, ó. Peneirei, tirei praticamente todo o fraz, ó. Dá para observar que sobra, aliás, um pouquinho da quirera mais grossa aqui. E aí o que eu faço com isso aí? Quando eu vou alimentar as codornas ou os peixes, eu retiro aqui, por exemplo, aqui ainda ficou um resíduo, ó, de alguma fruta que eu coloquei aqui. Resíduo seco. E aí eu sirvo isso aqui mesmo, ó, com o resto de quirera. Tem alguns restos aqui de besouro, pode ter de semente. E com os tenebros sirvo assim para as codornas e para os peixes. Ou no caso agora, como os peixes eu vou tratar depois, ó, mas eu já tratei as codornas, então aqui para passar para a próxima caixa, ó, eu coloco separadinho. Ó. Por que separadinho? Eu poderia jogar ali. Eu coloco aqui porque aqui os tenebros vão começar a andar, se movimentar na caixa, e muitos deles, ó, já tem um ali, ó, eles já vão procurar a área nova. E aqui vai ficando essa quirera mais grossa. Ó. Essa quirera mais grossa, eles até com o tempo, eles vão consumindo, eles vão roendo. Só que demora muito, né? A alimentação acaba sendo mais rápida com a ração, assim mesmo, mais fina. Então eu separo aqui algumas, assim, umas 5, 6 peneiradas. A maior parte dos tenebros eles já vão migrando, os que não migram estão por cima, aí eu dou uma separada. E eu junto um pouco, nunca é 100%, mas eu junto um pouco dessa quirera mais grossa que fica aqui e separo numa embalagem para ir alimentando as codornas com elas daí. Aí se sobrar algum tenebro, essas casquinhas, esse exoesqueleto aí por fora, não tem problema que as codornas, os peixes comem também. Então é uma forma de ir renovando as caixas de uma forma assim bem tranquila. Então eu vou continuar aqui esse processo, separando essa caixa. Quando a gente estiver aí bem adiantado, eu volto para a gente continuar o vídeo e na sequência mostrar os gigantes.
Voltando aqui, pessoal, com o término da primeira caixa do Tenebro Molitor. Então aqui ficaram, ó, os tenébrios. Dá uma mexida aqui para vocês verem a quantidade, ó. Ó, acabei de olhar uma aqui, é um detalhe que eu ia falar para vocês, ó. Acho que essa aqui é a sexta, ó, que eu encontro. Larva de mosca soldado negro. Eu não contei exatamente assim, mais por cima, mas acredito que essa é a sexta que eu encontrei aí nessa caixa. Provavelmente a vespinha, né, aquela mosca, deve ter botado assim na tampa da caixa. Talvez em razão aí do excesso de cheiro do fraz. E encontrei essas larvas aí já num estado mais avançado, né? Elas mais escurinhas, quando elas já estão aí próxima a virar também a mosca. Mas ó, pela quantidade, ó, de tenebro aqui, eu acredito que não tenha prejudicado muito não. Talvez a larva da mosca soldado negro não se alimente aí das larvas, ou no caso aqui não teria ovos, né, de tenebros, apenas do fraz, né, ou da própria ração. Acredito que seja isso, porque não, diferente daquela larva daquela mosquinha que eu até não lembro o nome dela, uma mosquinha pequena noturna, que ela faz tipo uma teia, né, e a larva anda como se fosse assim num tunelzinho, né, de teia. Você às vezes encontra aqui, essa mosca ela gosta muito, aliás, essa borboleta, ela gosta muito de botar em ração ou em farelos. Eventualmente a gente acha também, mas eu já notei que quando eu encontro aqui, principalmente se é no início, logo depois dos ovos eclodirem, quase não tem tenebro. Aquelas lá são carnívoras mesmo e se alimentam das larvas. Outro detalhe aqui, ó, mais um besourinho. Eu vou ver se eu consigo retirar ele daqui. Esse é o quarto besouro que eu encontro aqui também. É um sinal de que essa caixa já começou o processo aí Estão aqui, ó. Esse é o terceiro, na verdade, não é o quarto. Então é um sinal aí de que começaram já. Ó, aqui dá pra ver uma pupa também, ó, essa branquinha. Tem mais pupa, eu já notei que tem mais aqui. Então essa caixa, já como eu tinha falado no início, os tenebros já estavam aí no tamanho adulto das larvas, né? Já começaram aí a transformação. Aqui também, ó, pessoal, ó. Vou aproximar, quero ver se eu consigo tirar. É um besourinho novo, recém-nascido, ó. Esses recém-nascidos, eles são claros, ó, branquinhos, aí fica um marronzinho, depois passa pro preto. É provável até que tenha mais. Então o que eu faço, pessoal? Em geral, quando é pouco assim, ó, 2 ou 3 besourinhos, eu separo eles e ponho na caixa dos besouros. Em geral eu tenho uma outra caixa aqui já com besouros, já reproduzindo. Então quando eu noto alguns assim que a caixa começou a transformação, eu retiro eles e ponho lá. Quando já o processo já está mais avançado, como assim, se você mexesse aqui no caso e eu começasse a ver que tem quase a mesma quantidade de pupa de larva, aí eu separo a caixa para transformar ela numa caixa reprodutora. Deixo todas as larvas, né, fazer o processo aí, né, passarem para pupa e depois besouro, e daí a caixa vira uma caixa de reprodução. Esse é o processo que eu faço aqui, bem assim, pouco trabalho, né, para a gente não ter muito trabalho, muito manejo. Eu já vi colegas aí que separam até em copinhos, isso principalmente com gigante, né? Separam para que a larva fique isolada e assim, não precisa, tá? Não é errado fazer, eu acho que cada um faz aí conforme quer. Também não falo que o meu manejo aqui é o mais adequado possível. Vocês podem ver aí que o fato de ter uma larva aqui de um inseto que não é o tenebro demonstra ter um certo descuido, né? Óbvio que a gente não consegue controlar aqui 24 horas por dia, 100% do tempo, mas não deixa de ser também, né, um descuido. A gente pode fazer esse manejo com mais frequência. Mas essa parte aí da reprodução, eu não me preocupo não tenho feito um manejo assim específico para reprodução, é só observação. Ali outra larvinha, ó, tem, aliás, pupa, ó, 2 pulpas aqui juntinhas. Em geral, esse é o processo que eu faço, eu observo apenas. Quando eu vejo que o processo de pupa já está mais avançado, a maior parte, vamos dizer assim, das larvas já estão transformando, aí eu separo a caixa para reprodução. Né? Em geral, durante esse tempo eu já usei ela muito para alimentação, né, dos animais. Pulpa, sim, você pode utilizar também tranquilamente para alimentação, que tanto as codornas como os peixes ó, comem muito ainda.
E aqui, no caso, esse manejo que eu estou fazendo, o que eu faço? Eu separo, como eu tinha falado, eu separo aqui, né, o que eu peneirei. Muitas dessas larvas já migraram aqui para a ração nova. Então eu espero alguns minutos, aí, enquanto isso eu vou manejando outra caixa, para diminuir um pouco isso aqui. Aí eu vou recolhendo um pouco do excesso dessa ração mais grossa por cima. Separo, no caso, para alimentação das codornas depois. Se eu estou com muita pressa, às vezes esse processo eu nem faço. Eu deixo aqui esse material e só cubro com mais ração. E tá feito esse manejo aí. Eu vou deixar esses tenebros engordarem mais. Isso aqui, provavelmente mais algum mês aqui a gente já não vai ter mais tenebros, né? Eu até agora, assim, de cabeça eu não lembro bem, mas quantos dias demora o ciclo. E esses dias também não são exatos. Eu já notei aqui que tem épocas que são mais rápidas, épocas que são mais lentas. Como vocês podem observar, a maior parte está larva ainda, mas a gente já tem besouros aqui, né? Alguns ali, aqueles 3 que eu separei, é provável que tenha, é possível, né, que tenha mais algum por aí. Pupas já tem vários, então esse processo não é idêntico, esse tempo, para todas as larvas. Mas essa é a observação que eu faço aí para transformar uma caixa de, vamos dizer assim, de engorda, né, para alimentação dos animais, de caixa de reprodução. É apenas observando. Quando a maioria está pupa, ocorre essa transformação. Então o que eu faço aqui para finalizar essa caixa? Apenas retiro um pouquinho dessa matéria aqui mais grossa que ficou da outra caixa, completo com a ração nova. Aqui no caso eu não vou precisar completar mais com matéria úmida, né? Uma fonte de umidade, que já tem aqui uns 4, 5 pedaços de chuchu. Aí completo com a ração e já coloco aqui no local para continuar a engorda. E daí a cada 2, 3 dias eu utilizo para alimentação dos animais. Eu vou fazer esse processo aqui com as outras caixas, eu estou com acho que umas 10 caixas aqui, vou preciso fazer a manutenção em todas. E aí ocorrendo aí uma situação nova, né, alguma novidade aí, ou algo que eu lembrar que eu tenho que contar para vocês, eu volto. Mostrando também na sequência os gigantes. Voltando aqui, pessoal, para mostrar os gigantes, aqui eu não vou manejar essa caixa, que essa aqui eu tinha manejado já há alguns dias atrás. Vou mostrar apenas 2 detalhes para vocês. Primeiro os tenebros gigantes, aqui esses aqui estão assim numa fase já também um pouco mais adulta, em torno aí de 5 até 6 centímetros, alguns 4 a 6, acho que nessa média. Vocês observam que tem alguns mortos, ó, que morreram, pedaços, né, de alguns. Esse é um processo que a gente não consegue eliminar 100% essa mortandade. Eu notei que aqui comigo, aqui pelo menos, ó, acontece principalmente em razão do calor. Quando está muito quente, você nota mais tenebros que morrem, então tem que evitar também a superlotação na caixa. Esse é um detalhe que eu já cuidei, eu sei que não está meio que quase no limite assim, do que a gente pode deixar na caixa. Ó, observa que já começa a criar uma umidade, ó, no fundo dela. Quanto mais lotado de tenebro tiver, mais vai acontecer isso. Então essa aqui a mortandade está num nível aí que dá para diminuir, mas está relativamente aceitável. Aqui a gente tem a ração ainda, não é só o frasa, então eu vou manter esses tenebros aqui ainda mais tempo nessa caixa. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês nessa caixa, ó, é o pedaço de purungo que eu falei. Para observar, eu coloquei ontem, ó, já está bem comido aqui, ó, se alimentaram bastante então dessa fonte de umidade. E ele é mais sequinho também. Então ele é difícil dizer que está aprovado, porque eu coloquei ontem, é a primeira experiência. Aqui a gente tem uns pedaços ainda de chuchu também, ó, já mais velhos. Então essa aqui é uma caixa dos tenebros meus aqui, que nesse momento estão maiores, né? Essa caixa aqui eu estou mantendo, ó. Vou mostrar mais um aqui, ó. Esse aqui está com uns 4 centímetros, 4,5, mas está bem grosso. Então eles estão bem bonitos, aqui a maior parte deles. Essa caixa aqui eu já não estou usando mais para alimentação. Eu estou apenas mantendo para que eles terminem o ciclo e se transformem em besouro. Eu vou mostrar aí depois na sequência os besouros. Voltando aqui, pessoal, para encerrar nosso vídeo, agora eu vou fazer o manejo também da mesma forma que eu fiz antes. Aqui eu já dei uma limpada na caixa, naquelas partes mais secas. Preparei a caixa nova aqui, por enquanto apenas com um pouquinho do substrato, que é a ração, depois eu completo. Aqui vocês podem observar nessa caixa que ainda tem bastante milho, ó, quirera de milho grossa, mas o restante, ó, essa parte mais fina, já está só fraso. Então aqui são, ó, os tenebros gigantes. Eles não estão
em idade adulta ainda, né, do tenebro, assim, a fase maior dele, eles estão crescendo ainda, né, em fase de engorda. Esses aqui são mais novos do que aqueles que eu mostrei aí na parte anterior do vídeo, que eu já estou separando para matrizes. Então esse aqui eu vou peneirar, eu tenho 2 caixas nesse estado aqui. Como não tem, a priori não tem muito tenebro, eu vou colocar todos dessas 2 caixas. A outra está aqui, ó, está com bem pouquinho. Vou separar as 2 aqui nessa caixa nova. Então eu vou fazer o processo aqui e daí para encerrar o vídeo eu retorno aí mostrando eles ali na caixa nova. Voltando aqui, pessoal. Com a voz um pouco fanha, porque eu ainda estou de máscara aqui. A gente manejar aqui o substrato com frasco tem que usar máscara. Estou usando uma PFF2. Então aqui separei. Ó, fica essa quirera mais grossa, né? Olha quanto tenebro aqui. E eu não sei se vai dar para observar aí, mas eu notei alguns molitores misturados aqui com os gigantes. E é a primeira vez, eu tenho tenebros aí há, acredito que 1 ano e meio mais ou menos. Primeira vez que eu noto na mesma caixa os molitores junto com o gigante. Provavelmente isso aqui num manejo eu não lavei a caixa. E deve ter ficado resquício de ovos, né? E eu usei a caixa de uma espécie para outra. Bem provável que tenha sido isso. Aí tem um pouquinho de tenebro molitor aqui também. Ou molitor, como alguns chamam. Mas tranquilo, eu vou por enquanto manter assim. Talvez mais para frente eu faça uma peneiragem melhor, com uma peneira que passe os molitos para separar. Mas por enquanto não é problema, até porque essa caixa aqui é de engorda e eu vou apenas utilizando para alimentação dos peixes. Olha que bonito, pessoal. Esses aqui ainda estão em fase de crescimento, em fase de engorda. Eu vou continuar o manejo aqui, vou separar mais alguns nessa caixa aqui, depois colocar fonte de umidade e continuar o trabalho aí, porque por enquanto eu estou na 4ª caixa apenas, vou para a 5ª, tem mais metade aqui ainda de trabalho a ser feito. Agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se tiver qualquer dúvida, eu sei que eu não abordei todos os assuntos aí relacionados ao tenebro, foi apenas uma amostra aqui de como eu faço o manejo, mais a manutenção, né, a limpeza, a troca de caixa. Se tiver qualquer dúvida ou qualquer assunto que você queira que a gente aborde sobre os tenebros, deixe aí nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.